Capítulo 4. Delineamento em blocos casualizados, DBC, e delineamento em quadrado latino. Introdução. Nos capítulos anteriores estudamos o delineamento inteiramente casualizado, aprendemos como funciona a análise de variância e vimos como interpretar os resultados utilizando testes de comparação de médias. Entretanto, existe um problema que acompanha praticamente toda pesquisa agrícola realizada em condições de campo. O ambiente raramente é homogêneo. Na teoria, gostaríamos que todas as parcelas de um experimento fossem exatamente iguais. Porém, na prática, isso quase nunca acontece. Mesmo dentro de uma mesma área, podem existir diferenças de fertilidade, relevo, textura do solo, drenagem, incidência de luz, disponibilidade de água e diversos outros fatores capazes de influenciar o desenvolvimento das plantas. Essas diferenças aumentam o erro experimental e dificultam a identificação dos verdadeiros efeitos dos tratamentos. Foi justamente para lidar com esse problema que surgiram delineamentos mais sofisticados, capazes de controlar parte da variabilidade ambiental. Entre eles, destacam-se o delineamento em blocos casualizados, conhecido pela sigla DBC, e o delineamento em quadrado latino, conhecido como DQL. Ambos utilizam o princípio do controle local, estudado no capítulo 1 para aumentar a precisão experimental. Parte 1. Delineamento em blocos casualizados, DBC. O que é o DBC? O delineamento em blocos casualizados é um dos delineamentos mais utilizados na pesquisa agrícola. Seu principal objetivo é reduzir o efeito da heterogeneidade ambiental por meio da formação de blocos. A ideia é relativamente simples. Em vez de considerar toda a área experimental como homogênea, o pesquisador divide o experimento em grupos menores, chamados blocos. Cada bloco reúne parcelas que apresentam características semelhantes. Dessa forma, as comparações entre tratamentos passam a ocorrer dentro de ambientes mais uniformes. Isso reduz a variabilidade experimental e aumenta a precisão dos resultados. Entendendo o conceito de bloco, imagine uma área experimental localizada em um terreno com leve declive. A parte superior do terreno apresenta solo mais seco. A parte inferior apresenta maior retenção de água. Se utilizarmos um dique nessa situação, parte da variabilidade causada pelo relevo será incorporada ao erro experimental. Agora imagine que a área seja dividida em 4 faixas horizontais. Cada faixa passa a representar um bloco. Dentro de cada bloco, as condições ambientais tornam-se mais semelhantes. Consequentemente, a comparação entre tratamentos torna-se mais justa. Em termos simples, o bloco funciona como uma forma de isolar parte da variabilidade ambiental. Como os tratamentos são distribuídos? Uma característica importante do DBC é que todos os tratamentos aparecem dentro de cada bloco. Suponha um experimento com 4 tratamentos e 4 blocos. Cada bloco deverá conter exatamente os 4 tratamentos. A distribuição dentro do bloco será feita por sorteio. Por isso, o delineamento recebe o nome de blocos casualizados. A casualização continua existindo, mas agora ocorre dentro de cada bloco. Exemplo prático. Imagine um estudo avaliando 4 cultivares de milho. O pesquisador possui uma área que apresenta gradiente de fertilidade. Para controlar esse efeito, ele divide o terreno em 4 blocos. Cada bloco recebe as 4 cultivares. Ao final, teremos: Bloco 1. Cultivar A, cultivar B, cultivar C, cultivar D. Bloco 2. Cultivar A, cultivar B, cultivar C, cultivar D. Bloco 3. Cultivar A, cultivar B, cultivar C, cultivar D. Bloco 4. Cultivar A, cultivar B, cultivar C, cultivar D. A posição de cada cultivar dentro dos blocos é definida aleatoriamente. Vantagens do DBC. O DBC apresenta diversas vantagens. A principal delas é a redução do erro experimental. Como parte da variabilidade ambiental passa a ser explicada pelos blocos, sobra menos variabilidade para o erro. Isso aumenta a capacidade de detectar diferenças reais entre os tratamentos. Outra vantagem importante é sua ampla aplicabilidade. Grande parte dos experimentos de campo utiliza o DBC justamente porque raramente encontramos áreas completamente homogêneas. Além disso, o delineamento é relativamente simples de implantar e analisar. Limitações do DBC. Apesar das vantagens, o DBC também possui limitações. A principal delas está relacionada à formação dos blocos. Se os blocos forem mal planejados, o ganho de precisão pode ser pequeno até inexistente. Outra limitação surge quando o número de tratamentos é muito grande. Nesse caso, os blocos também se tornam muito grandes, dificultando a manutenção da homogeneidade interna. Por esse motivo, o DBC exige um bom conhecimento prévio da área experimental. A análise estatística no DBC. Na análise de variância do DBC, a variabilidade total é dividida em 3 componentes principais. O primeiro componente corresponde aos tratamentos. O segundo corresponde aos blocos. O terceiro corresponde ao erro experimental. Observe a diferença em relação ao DIC. No DIC, toda a variabilidade não explicada pelos tratamentos era incorporada ao erro. No DBC, parte dessa variabilidade é atribuída aos blocos. Consequentemente, o erro experimental tende a diminuir. Esse é o principal motivo pelo qual o DBC costuma apresentar maior precisão que o DIC em condições de campo. Eficiência relativa. Uma forma de avaliar o benefício do bloqueamento é através da eficiência relativa. A eficiência relativa compara o desempenho do DBC com o desempenho que seria obtido utilizando um DIC.
Quando a eficiência relativa é superior a 100%, significa que o uso dos blocos aumentou a precisão experimental. Quanto maior esse valor, maior o benefício obtido pelo bloqueamento. Delineamento em quadrado latino, DQL. Por que surgiu o DQL? O DBC controla uma única fonte de variabilidade, mas algumas situações experimentais apresentam duas fontes importantes de variação. Imagine uma estufa. Pode existir um gradiente de luminosidade no sentido leste-oeste. Ao mesmo tempo, pode existir um gradiente de temperatura no sentido norte-sul. Nesse caso, controlar apenas uma dessas fontes pode não ser suficiente. Foi para resolver situações como essa que surgiu o delineamento em quadrado latino. O conceito de quadrado latino, o DQL, recebe esse nome porque sua estrutura lembra um quadrado. Nele, o número de linhas, colunas e tratamentos deve ser exatamente o mesmo, por exemplo. 4 tratamentos, 4 linhas, 4 colunas. Cada tratamento aparece uma única vez em cada linha e uma única vez em cada coluna. Essa organização permite controlar simultaneamente duas fontes de variação. Há um exemplo prático. Suponha um experimento com 4 tratamentos. A área apresenta duas fontes de heterogeneidade. A primeira ocorre no sentido horizontal. A segunda ocorre no sentido vertical. O pesquisador organiza então um quadrado 4x4. A distribuição dos tratamentos pode ocorrer da seguinte forma. Linha, coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4, 1, A, B, C, D, 2, B, C, D, A, 3, C, D, A, B, 4, D, A, B, C. Observe que cada tratamento aparece uma única vez em cada linha e em cada coluna. Essa estrutura permite controlar simultaneamente dois gradientes ambientais. Vantagens do DQL. A principal vantagem do DQL é sua elevada capacidade de controle da variabilidade. Enquanto o DBC controla uma fonte de variação, o DQL controla duas. Isso pode aumentar significativamente a precisão experimental quando o ambiente apresenta heterogeneidade em duas direções. Além disso, o delineamento permite obter resultados confiáveis utilizando um número relativamente pequeno de unidades experimentais. Limitações do DQL. Apesar da eficiência, o DQL possui restrições importantes. A primeira é sua rigidez estrutural. O número de tratamentos deve ser igual ao número de linhas e colunas. Nem sempre essa condição é compatível com os objetivos do experimento. Outra limitação está relacionada à implantação. O planejamento e a casualização são mais complexos quando comparados ao DIC e ao DBC. Por isso, o DQL é menos utilizado na rotina experimental agrícola. Comparando DIC, DBC e DQL. Agora já podemos comparar os 3 delineamentos estudados até aqui. O DIC é o mais simples. Ele exige ambientes homogêneos e não utiliza blocos. O DBC controla uma fonte de variabilidade por meio do uso de blocos. Por isso, é amplamente utilizado em experimentos de campo. O DQL controla duas fontes de variabilidade simultaneamente. Em compensação, exige uma estrutura experimental mais rígida. Em termos de complexidade, podemos imaginar a seguinte sequência: DIC, DBC, DQL. À medida que avançamos nessa sequência, aumenta a capacidade de controle da variabilidade ambiental. Como escolher o delineamento adequado? Uma dúvida comum entre estudantes é: qual delineamento é o melhor? A resposta correta é simples. Não existe delineamento universalmente melhor. Existe apenas o delineamento mais adequado para cada situação. Se a área for homogênea, o DC pode ser suficiente. Se existir uma fonte importante de heterogeneidade, o DBC geralmente será a melhor opção. Se houver duas fontes relevantes de variação, o DQL pode oferecer maior precisão. O sucesso de um experimento depende muito mais da escolha correta do delineamento do que da complexidade da análise estatística realizada posteriormente. Conclusão do capítulo. Neste capítulo, estudamos 2 dos delineamentos experimentais mais importantes da pesquisa agrícola. Aprendemos que o delineamento em blocos casualizados utiliza blocos para controlar uma fonte de variabilidade ambiental, reduzindo o erro experimental e aumentando a precisão das análises. Também conhecemos o delineamento em quadrado latino, capaz de controlar simultaneamente duas fontes de heterogeneidade por meio de uma estrutura organizada em linhas e colunas. Compreendemos ainda que a escolha do delineamento deve sempre considerar as características do ambiente experimental e os objetivos da pesquisa. Nos próximos capítulos, avançaremos para os pressupostos da análise estatística e entenderemos como verificar se os dados realmente atendem às condições necessárias para a aplicação da ANOVA e dos testes de comparação de médias.